No segundo bloco, nós vamos tratarmos justamente da criação do museu. O prefeito encaminhou, através da primeira-dama e a sua equipe de trabalho, encaminharam o projeto para o MINC, para o Ministério da Cultura, para justamente definir essa questão da criação do museu. Tá? O senhor sabe mais, tem uma ideia de onde que eles irão instalar o museu, seu Daniel? Ela estava para ser instalado na estação ferroviária, mas como a estação ferroviária foi entregue para essa logística aí, e este não tem uma documentação certa e eles não podem passar, porque essa estação, segundo me consta, que eu estou sempre ali no meio da prefeitura e no meio da Câmara ali, ela foi pago 10 prestações de R$7.200. 10 prestações. Agora, segundo me consta, que só foi pagado 8 prestações, ainda faltava 2. E não pegaram a escritura. E agora aquelas pessoas que pegaram isso, não guardaram aqueles documentos. Agora não sabe se foi pago ou não foi. A prefeitura pagou e a logística disse que não sabe onde ficou os documentos. E agora está essa lenga. Então, nesse meio, então foi como o governo federal ajuda na montagem desses museus, tudo aí, mas eles têm que ser um prédio público. Então eles vão fazer aquele prédio da esquina onde hoje está a Secretaria de Educação, ali será a parte térrea, ali será feito um museu, arquivo histórico, fotográfico e museu, e a biblioteca pública. Ali embaixo suporta todos, porque não vai ser muito grande também a coisa. Então todo o povo poderá chegar e ver a biblioteca, os alunos de escolas, as faculdades quiserem fazer pesquisas. Ali nós estaremos então tudo meio um bloco ali de todas as coisas, né, da história, né? Então é isso que nós certo. Foi a conversa do prefeito que foi falado para nós, né? Aham. O prefeito já lhe chamou, seu Daniel? Não me chamou ainda não conversei com ele. Até só secretários que vêm para cá, mandado por ele. Ele disse que quer pegar um dia falar comigo, para nós conversarmos a história do museu, como é que vamos fazer e tudo, mas eu não recebi. Fiz a proposta para ele, né, que eu até que as minhas forças der, como eu estou hoje com 75 anos, mas até que as minhas forças der, eu me disponho lá a ajudar a fazer todos os dias, algumas horas por dia lá, a montagem, e ficar lá para as horas que vieram as escolas, para poder fazer uma palestra para as crianças sobre o que interessa a eles, né? Porque um quer quanto cemitério tem, outros querem quantos engenhos atafonas tinha em Guaramirim, outros querem escolas, outros querem quantas escolas, quantos alunos, quem foi que fundou. Então nós temos tanta coisa, é tão vasta a coisa, como eu já fiz muitas palestras, mais de 100 palestras nas escolas, por aí tudo, todo o Vale de Itapocu me conhece já quase, então eu me disponho a ficar, até lá eu ajudo o Guaramirim, ajudo o Vale de Itapocu, tudo que for possível eu vou ajudar, até que eu puder. Certo. Então, no seu acervo, vamos resumir. Que temáticas o senhor tem fotográfica? Então, o senhor tem sobre histórias de cemitérios? Ali é variado, né? Eu tenho de tudo. Então, assim, não tenho... Eu tenho os painéis ali, eu tenho uns 25 painéis ali, já todos fixados dentro das fotos, né? Só que eu não pus assim, assim, como se eu posso dizer... Didaticamente. Didaticamente, assim, feito, né? Então eu tenho assim tudo misturado, né? Então eu tenho aqui, você vê uma coisa ali, vê outra, como eu expus agora quase 4 meses ali na prefeitura, isso tudo que eu tinha ali um pouco, uma parte, né? Só da parte fotográfica, né? Certo. Então o povo gostaram muito daquilo tudo e pediram agora isso tudo. Então o prefeito agora ali que está reassumindo, está querendo fazer. Vamos ver se dá certo. Nessa exposição há 4 meses atrás, o senhor mostrou o que lá? Sobre o que o senhor contemplou nela? O que o senhor colocou? Eu pus como foi a fundação do município,
uma parte lá na fundação. Sobre a saúde, que nós temos a farmácia popular que era feita, eu tenho todos os materiais da farmácia, como é que pesava, como é que fazia os comprimidos que eram feitos. Hoje você compra em qualquer boteco comprimido, na época tinha que ser feito, então eu fazia toda a amostra daquele. Na educação tinha como fazia as escolas, como é que eram feitas, o que fazia, como é que uma escola era desenvolvida, as aulas nas escolas, né, era feito outro. E tem a parte fotográfica das sociedades, de tudo aquilo, então cada um tinha a sua parte. E tinha como é que era formada em 49, né, como formou em agosto de 49, setembro, a Câmara Municipal de Guaramirim, a primeira Câmara com as suas cadeiras, como eu tenho ela toda ainda, né, as 7 cadeiras que eram feitas, está ali as 7 cadeiras, a mesa, a tribuna, toda eu tenho tudo aqui. Então tinha a Câmara, tinha a parte... E alguns utensílios como lampiões, eu tenho muita coisa assim, lampiões e muitas coisas assim, que eu tenho muitas peças assim, né? Como era que você servia em casa, como é que vocês lavavam o seu rosto, os donos de fazenda, a maior parte, né? Porque eram os açorianos que mandavam mais na época, né? Que era o Major Eufrásio, que era o meu avô, que era o Major Eufrásio, que foi o fundador de Porto Belo, que hoje vem a ser o vô do Luiz Henrique da Silveira, que é o governador do estado também. E nós temos muitas peças deles de lá, que ele doou para a filha, que era a avó Lili, que é a minha sogra. Então essas, a gente mostra como é que eles faziam para lavar seus rostos, como é que eles tomavam a sua parte higiênica toda, como eles dormiam, quais eram as camas, tudo. Então isso tudo eu tenho para mostrar para eles. E tenho muitos lugares aqui que estão esperando para mostrar que tem outras coisas que a gente tem, como eram as atafonazinhas, como descascava o seu arroz, como é que pilava, tem os pilões, tem o seu bodoque, como é que caçava os seus passarinhos, tinha pica-pau, tem o mapa, tem um grande acervo de mapas, como começou, como é que foi mapeado em 1888, quando Jordan veio para Jaraguá, que autorizou também já em 88 para mapear todo o Vale de Itapucu, até Luiz Alves, toda a parte de lá. E, então o meu acervo é grande, a gente vai, se for contar aqui como eu estou fazendo, você vai filmar 2 vezes aí, eu não conto tudo aí. Pelo que eu vejo, o senhor tem uma coleção muito rica, tanto no que diz respeito à memória fotográfica, como também diz respeito à questão dos testemunhos materiais, os quais esses objetos serviram a muitas famílias e eles também foram responsáveis pelo desenvolvimento econômico da cidade. Tá? Uma questão de importância, como é que as famílias na época sendo tão... poderíamos dizer que não tinham um desenvolvimento tão acentuado como as atuais, não eram famílias abastadas. Como é que essas famílias tinham acesso a fotógrafo? Quem eram os fotógrafos que passavam por aqui? Geralmente eram europeus, que traziam suas máquinas da Europa, né, e traziam essas máquinas, e eles tinham aqueles modelos antigos de fazer seus filmes por meio de mercúrio, aquilo tudo, eles tinham a técnica deles lá, que eles faziam tudo, então as fotos eram muito bem feitas, vocês podem ver aqui, esse grande arquivo que eu tenho todo aqui, eram tudo fotos que estão com 100 anos aqui, ou mais de 100 anos, alguns com 50 anos, estão tudo perfeitas aqui ainda, não estão nenhuma deteriorada, se estão porque a gente anda muito por aí, então começa a passar muito de mão em mão, né, começa a desgastar um pouco a parte da filmagem, mas eram muito bem feitas, e eles então passavam e contavam a história daquilo, davam uma folha, mas daquela folha eu tenho outros livros que depois foram feitos, que daquele livro, eu fazendo as pesquisas todas em outro, daquela folha eu posso contar, se eu for contar aqui eu conto, eram famílias todas assim, então cada um tinha a sua, porque nós tínhamos a parte dos poloneses, que era a parte sul do município, né, que hoje é Massaranduba. Nós tínhamos o extremo sul, que era a parte dos italianos, e nós tínhamos o oeste, que era a parte dos russos, que era Jacuaçu, Campina, aquela parte ali, Guarani, toda a linha telegráfica, Ponta Comprida, essa parte era dos russos.
E tinha a parte norte, que era do Itapucuzinha, que era dos alemães que dominavam, né? E tudo de Bridetal. E nós tínhamos um centro aqui, o Vale do Itapucu, que era o rio Itapucu, beirando os rios das duas margens, que eram os caboclos, chamados os nativos, né? E tinha uma parte num canto ali, que foram os negros, né? Que foram os que foram dispersados de Jordão, que a vida de Jordão conta que eles queimaram as terras de Jordão, tudo lá, e fugiram para Araquari, São Francisco, e foram para Quatro Barras, no Paraná, e não foram não. Eu tenho certeza que eu tenho a história, porque em 1912 meu sogro, quando chegou,